Olá, galerinha do sexto ano, bom dia! Vamos iniciar o nosso estudo de hoje e o nosso tema é a Terra por fora. Nós vamos estudar a atmosfera. E para a gente iniciar o nosso estudo, vamos fazer uma breve introdução. Então, o planeta Terra ele está envolvido por uma camada de gases. Essa camada é chamada de atmosfera. Vamos conhecer a composição desses gases que compõem a atmosfera. Então, a nossa atmosfera ela é formada por 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases, que corresponde a essa fatia bem fininha aqui da nossa pizza. Então, a maior parte da nossa atmosfera é nitrogênio. Vamos continuar então. A atmosfera, a palavra atmosfera significa esfera de ar. Ela se mantém em volta da Terra devido à força da gravidade. Então, o que prende essa camada de gases, de ar na superfície da Terra é a força da gravidade. Então, por isso que nós temos uma atmosfera. Essa atmosfera, ela está dividida em camadas. Então, nós vamos conhecer agora estas camadas. A primeira camada que nós vamos falar é a troposfera. A troposfera é a camada onde nós vivemos. É essa bem próxima do solo, é a camada onde nós respiramos, onde os aviões voam, é a camada de ar onde acontece a chuva, onde acontecem os fenômenos de ventos, tempestades, onde estão as nuvens, tá? Então, é na troposfera, a camada onde nós moramos, é a mais baixa, que está mais próxima do solo. A segunda camada que nós vamos falar é a estratosfera. Nessa camada nós vamos encontrar a camada de ozônio, que protege os seres vivos da ação dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Nós vamos falar um pouco mais depois sobre a camada de ozônio, mas é na estratosfera que ela se encontra. Vamos falar agora sobre a mesosfera. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, com temperaturas entre menos 10 graus e menos 100 graus. Ela protege o planeta do impacto de meteoros e é inacessível a balões e a aviões. Ela estende-se dos 50 aos 90 quilômetros de altitude, então já é uma camada bem fria, tá? Bem distante também, os aviões não podem voar nessa camada. Vamos conhecer a próxima camada. Ionosfera. A ionosfera também pode ser chamada de termosfera, tá? Então, é a camada mais extensa da atmosfera, avançando 90 aos 600 km de altitude. É também a porção mais quente. Então, a gente viu que tinha a porção mais fria, que é a mesosfera. Agora, a gente está falando da porção mais quente, que é a termosfera ou ionosfera. Então, por causa dessa temperatura, né? Então é a porção mais quente e é na parte superior dela a temperatura atinge cerca de 2.000 graus Celsius, ou seja, ela é bem quente. Isso acontece porque devido à escassez de ar, a absorção do calor é intensa nessa camada e nela orbitam os ônibus espaciais, tá? Então ela é a mais quente porque o calor do Sol é retido nessa camada, por isso ela é tão quente. A outra camada que nós vamos falar é a exosfera, é a última camada da atmosfera, é a mais próxima do espaço sideral, tá? É a última camada do planeta. E essa camada pode chegar a 20.000 km de altitude. Nela, as moléculas de ar são muito rarefeitas e não sofrem a ação da gravidade da Terra. Os satélites artificiais e telescópios espaciais orbitam nessa camada, na qual a temperatura fica entre 1.000 e 600 graus, tá? Então, essa camada aí, ela é a mais distante do nosso planeta. Vamos falar agora sobre as camadas novamente, observando aqui nessa imagem para associarmos o que acontece em cada uma dessas camadas.
Vamos começar pela troposfera, é onde os aviões voam, aonde acontece a chuva, aonde os balões de gás também voam, tá? Então é onde nós vivemos, onde nós respiramos. Aí, saindo da troposfera, ó, que ela acaba bem aqui nessa linha, a gente tem a estratosfera, e bem no meio da estratosfera a gente tem a camada de ozônio. Nós vamos falar sobre ela agorinha, tá? Depois a gente tem a mesosfera, aonde acontece, né, a camada fria que eu falei para vocês. Ela protege a Terra dos impactos, né, dos meteoros, tá? Ela é, ó, tem isso daqui representando que ela é fria, tá bom? A camada mais fria, mesosfera. Aí a gente tem a termosfera, né, que é a camada quente, aonde fica os satélites, os ônibus espaciais, né? E ela é muito quente porque ela recebe calor do Sol. E a exosfera, onde orbita satélites, telescópios, né? A camada mais distante. Vamos falar agora um pouco sobre a camada de ozônio, tá? Nenhum candidato para um cara vestido de rabo. Oi, turminha! Está na hora da ciência no samba! A carta número 1 foi mandada por Ana Atmosfera de Sol Escaldante. Puxa, cada lugar está pafúrdio, não é mesmo? Mas vamos lá, o que é que a mocinha quer saber? Ana Atmosfera quer saber, querido Bigman, por que a camada de ozônio tem buraco? Não me olhe assim. Nunca cheguei nem perto da camada de ozônio. Sabe, Bigman, eu ouço falar disso na minha escola o tempo todo e fico mesmo com medo. Olha, sabe, Rosie, às vezes a gente tem medo das coisas que não entende. Vamos então perder esse medo e transformá-lo em conhecimento. O ozônio é um tipo especial de oxigênio que nos protege dos nocivos raios ultravioleta do Sol. Então é uma coisa tipo um filtro solar para o planeta Terra. Puxa, Lester, até que enfim você deu uma dentro, hein? Está vendo, Dom? Vendo o que, Herb? Eu sabia. Me diga, cadê o buraco de ozônio, hein? Ninguém consegue vê-lo sem instrumentos especiais, Lester, mas está bem acima desta área, bem aqui, ó. Exatamente sobre o Polo Sul. Oh, você ouviu isso, Dan? O Bigman está falando sobre nós. Isso me faz pensar, Herb. Será que os gansos se parecem com pinguins? Não pense muito que dói, Dan. É verdade. Ai, ai. Ei, Bigman! Será que você pode me passar esse filtro solar nas costas? É de número 15. 15 mil. Que isso, Lester? Estamos num lugar protegido. É sempre bom ser precavido. O buraco na camada de ozônio não é o fim do mundo, mas é algo com que todos nós deveríamos nos preocupar e fazer algo a respeito. Lembra-se que eu disse que é possível vê-lo com instrumentos especiais? Alguns desses instrumentos foram mandados numa nave espacial e os astronautas fizeram um filme do buraco da camada de ozônio. Quem é o responsável por isso? Qual é o nome dele? Olha, é bom estar preparado para usar bastante papel, Lester. É uma lista bem longa. Comece com todos aqueles que usam spray, ar-condicionado ou geladeira, ou que compram certos tipos especiais de comida enlatada. Como é que se escreve Lester? Coloca Bigman também. Ar-condicionado, geladeiras e latas de aerosol usam um grupo especial de produtos químicos chamados de clorofluorocarbonos. Então, como é que são esses clorofluorocarbonos? Não. Clorofluorocarbonos. Vamos chamá-los de CFCs. Como você quiser. Como é que essa coisa faz o buraco na camada de ozônio? Sabe de uma coisa, Lester? Vamos para a praia! Pronto, estamos à praia. Que gente bonita tem aqui hoje. Não ria, porque aqui em cima está o Sol. Estas telas são as camadas de ozônio. Junto com essa luz que a gente vê aqui, o Sol emite raios ultravioletas invisíveis. E eles são muito ruins, certo? Certo. Você está vendo como tem muito mais desses raios aqui em cima da camada de ozônio do que embaixo dela? Isso acontece porque a camada de ozônio está trabalhando. Mas, quando esse cara tem um vazamento na geladeira, ou esse aí usa um spray com produtos químicos com CFC, alguns desses CFCs flutuam no ar. Lembre-se de que nada desaparece.
Porque tudo vai para algum lugar. Algum lugar é em cima do arco-íris e acima da camada de ozônio. Descobriu-se que a mistura de CFC com ozônio produz uma reação química e uma parte do ozônio deixa de ser ozônio. Mas, para que isso aconteça, você precisa de duas coisas: frio e luz do sol. É aí que entra o Polo Sul. E não é só isso. O padrão climático do Polo Sul age como um muro que mantém o cloro fora da área central do CFC. Daí o buraco. Me lembre de não ir à praia no Polo Sul. Isso é fascinante. Eu queria chamar todos os meus amigos, né? Não tenho telefone, Dan. Tudo bem, eu não tenho amigos. Agora o buraco está em cima do Polo Sul. Mas está aumentando e poderá acabar em cima de todos nós se não fizermos alguma coisa a respeito. E se isso acontecer, um dia na praia não será mais um dia na praia. Ô Lester, mas o que você está fazendo? Salvando o mundo. Oh, mas isso é muito bom, Lester. Se todo mundo parasse de usar os CFCs, o buraco não cresceria mais e começaria a se curar, não é? Por isso estou jogando fora as latas de spray. Opa! Use apenas aquelas de apertar. Faça exercícios com seus dedos. Esse tubo de spray não tem problema. Eu até posso usar para arrumar o meu cabelo. Mas também vou jogar fora. Não está funcionando. Obrigado, Lester. De qualquer forma, quero que você e a Ana Atmosfera de Sol Escaldante saibam que há esperança. O mais importante é se ter consciência do problema. Conversem com seus pais. Peça que apoiem leis que façam com que o ar-condicionado e a geladeira sejam menos nocivos ao meio ambiente. E vocês aí? Vocês façam uma parte de vocês. Mesmo enquanto a camada de ozônio ainda estiver boa, lembre-se de não tomar muito sol e sempre usar um filtro solar. Não precisa repetir. Ei, Dom, você quer mais filtro de bico? Já acabei com ele, Herb. Estava ótimo. Então nós vamos agora falar sobre um outro fenômeno que acontece na natureza, que é chamado de efeito estufa. E ele também está relacionado com as camadas da atmosfera. Vamos entender então como que acontece o efeito estufa. Então a gente tem o Sol, né? E o Sol fica sempre liberando para nosso planeta raios ultravioletas, tá? Esses raios são radioativos, tá? Então eles queimam a vida, causam problemas, tá? Então eles são radioativos. Mas a gente tem nossas camadas, né? Tipo a camada de ozônio, que protege um pouco, né? A entrada desses raios, né? Na atmosfera. E as camadas do ar, elas protegem a nossa existência, né? Os seres vivos, desses raios, e esses raios acabam sendo refletidos. É como se as camadas do ar que ficam aqui na superfície da nossa atmosfera funcionassem como um espelho, e elas devolvem para o espaço sideral grande parte da radiação que vem do Sol. Porém, o que acontece? Nós vamos ver agora um outro fenômeno que está acontecendo, e ele é proveniente da poluição dessa camada. Essa camada ela passa a não funcionar mais, igual a gente viu lá com o problema da camada de ozônio. O que acontece? Tem lá a camada, né? O raio vai vir, a gente vai fazer ele de cor vermelha, tá? Só para a gente entender o que acontece agora, porque nós temos a poluição. A poluição constrói uma camada diferente, que é essa aqui de cor azul. Aí o que acontece quando vem os raios do Sol? Esses raios vêm, né, chegam nas camadas tipo ozônio, nas outras camadas da Terra. Quando são para ser refletidas, né, de volta para o espaço sideral, elas batem nessa camada de poluição que nós temos aqui. E o que acontece com elas? Elas retornam para o nosso planeta. E tudo isso aqui acontece, né, frequentemente, o tempo todo, faz com que o planeta fique superaquecido, tá? Faz com que o planeta fique quente. E aí o que acontece? O planeta todo ele absorve o calor do Sol e fica quente. Então isso é o efeito estufa.
tá? E ele é causado por causa dessa barreira de poluição que nós temos aqui. Nós vamos conhecer então agora quais que são os gases causadores do efeito estufa. Então nós temos aqui o dióxido de carbono, que corresponde a 62%. De onde vem o dióxido de carbono? Vem dos carros, das motos, né? Aquela fumaça que sai dos carros, das motos, de muitas fábricas também, tá? Vem aqui o dióxido de carbono. Temos também o CFC, que nós já falamos, né? Eles também são responsáveis pelo buraco na camada de ozônio e eles correspondem a 14%, tá? CFC é a sigla para clorofluorcarbono, tá? Um elemento químico que é tóxico. 6% é de óxido de azoto, tá? E 18% de gás metano. Então, todos esses gases são provenientes das nossas tecnologias e também da produção do lixo, tá? E o metano, por exemplo, ele é bastante produzido em lixões, tá? Se ele não for utilizado, se for apenas liberado na atmosfera, acaba causando o efeito estufa. Então, vamos para a nossa atividade. Nossa atividade hoje é bem simples. Você vai resolver as atividades do livro de ciências, página 15 e 16. Vai fotografar e vai enviar para mim no meu WhatsApp as suas atividades resolvidas. Essa foi a nossa aula de hoje. Tenham um bom dia, um bom estudo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.